Estudo Vendo Cristo no Novo Testamento, livro de Mateus. Vendo Cristo como nosso Rei. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 28, versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Revelação de Cristo. Quando abrimos o Novo Testamento, descobrimos que os primeiros 4 livros são chamados de Evangelhos. O Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João. Estes 4 livros nos narram a história do nosso Senhor Jesus. Eles são de natureza histórica, são biográficos. À medida que lemos estes 4 evangelhos, começamos a conhecer o nosso Senhor Jesus, sua vida, seu ministério. Contudo, é necessário que lembremos uma coisa: a Bíblia nos é dada como uma revelação. Em outras palavras, a Bíblia vai revelar Cristo para nós, seja em forma de história, biografia, poesia, profecia ou alegoria. Não importa a forma em que ela nos seja apresentada. O propósito é revelar Cristo Jesus. Por isso, descobriremos que a Bíblia é não somente histórica, mas espiritual. Quando nos aproximamos da Palavra de Deus, por um lado, devemos ler, estudar e conhecer seu conteúdo. Este conhecimento é importante. No entanto, se isso é tudo que obtemos da Bíblia, então estamos perdendo a verdadeira razão pela qual a Bíblia foi dada ao homem. A Palavra de Deus nos foi dada como uma revelação, a revelação de Cristo Jesus, e por essa razão tem que ser recebida como revelação. Não basta aceitar a Bíblia como um livro de histórias, poesias, ensinos, doutrinas, cerimônias ou rituais. Temos que receber a palavra como revelação. É necessário que saibamos a história, o ensino e as doutrinas. Mas, além disso, é necessário que vejamos Cristo Jesus. Se não vemos Cristo e tudo o que vemos são histórias, ou se não vemos Cristo, mas apenas os ensinamentos, então estamos perdendo o verdadeiro propósito para o qual a palavra de Deus foi dada. Por isso, ao nos aproximarmos da palavra de Deus, devemos pedir ao Senhor que nos dê o espírito de sabedoria e revelação, para que possamos conhecê-lo verdadeiramente. Em outras palavras, a Bíblia nos foi dada como uma revelação e deve ser recebida como uma revelação. Revelação significa Deus revela Cristo, e através da Bíblia nós vemos Cristo em nosso espírito. Quando uma revelação é dada, então o resultado é comunhão. Se não há revelação, não há comunhão. Comunhão significa ter coisas em comum. Se houver revelação, então teremos comunhão com o que nos é revelado. Então descobriremos que o Logos de Deus deve se tornar rima para nós. Logos é a palavra, o fato, a verdade, a história, a palavra que uma vez foi falada e dada por Deus como revelação. Rema é quando o Espírito Santo sopra mais uma vez sobre a palavra que anteriormente foi dada e a torna viva, presente, real, experimental para cada um de nós. É por essa razão que precisamos receber a palavra de Deus como revelação. E somente quando isso acontece, temos comunhão, e o resultado dessa comunhão é a transformação. Nós seremos transformados pela palavra, pelo que nos é revelado, ou por aquele que nos é revelado. Assim,
somos conformados à imagem do Filho de Deus. É esse o verdadeiro propósito da palavra de Deus, que o Senhor nos ajude a aproximarmos-nos da palavra de Deus, sabendo que ela é uma revelação, recebê-la como tal e, por revelação, ver Cristo. Os primeiros 4 livros do Novo Testamento são livros históricos, e embora sejam livros que narram a história da vida do nosso Senhor Jesus, o propósito de Deus não é apenas que conheçamos a história, e sim que realmente vejamos Jesus, que nós possamos conhecê-lo. Esse é o propósito da palavra de Deus. Gostaríamos de iniciar com o primeiro livro, que é Mateus. Cronologicamente falando, isto é, de acordo com o tempo, Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito. A maioria dos comentaristas concorda que o primeiro evangelho escrito foi Marcos. No entanto, de acordo com a soberania de Deus, e cremos que há soberania neste caso, quando você abre o Novo Testamento, descobre que o Evangelho segundo Mateus aparece em primeiro lugar. Do ponto de vista humano, nós colocaríamos o Evangelho de Lucas antes, porque esse é o Evangelho da graça para a remissão de nossos pecados. Nós estamos conscientes de nossos pecados, sabemos que somos pecadores, necessitamos de perdão, necessitamos da graça de Deus, e o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da graça. Por meio da graça, pela fé, nós somos perdoados e recebemos vida eterna. Assim, do ponto de vista humano, nós diríamos que o Evangelho segundo Lucas deveria ser colocado em primeiro lugar. Mas, do ponto de vista divino, do ponto de vista de Deus, o Evangelho de Mateus foi colocado em primeiro lugar. Por quê? Porque, do ponto de vista de Deus, a primeira coisa que precisamos ver e saber a respeito de Cristo é vê-lo e conhecê-lo como nosso Rei. O Evangelho do Reino é o Evangelho do ponto de vista de Deus. O Evangelho da Graça é o Evangelho de acordo com o nosso ponto de vista. É claro, o Evangelho é ambos, mas geralmente iniciamos por nós mesmos. Somos tão centrados em nós mesmos, desejamos a graça para nós, para a nossa satisfação, e às vezes esquecemos que devemos ser centrados em Deus, que necessitamos ver o Evangelho do ponto de vista de Deus. O que é que Deus deseja que saibamos acerca do Evangelho ou acerca do Senhor Jesus em primeiro lugar? Ele deseja que o conheçamos como nosso Rei. Uma das razões pelas quais a vida de alguns cristãos é tão fraca, o seu testemunho tão ineficiente, é que nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Nós o vemos como nosso Redentor, mas falhamos em vê-lo e reconhecê-lo como nosso Senhor, como nosso Rei. Nós recebemos o Evangelho para o nosso bem, mas não o obedecemos ao Evangelho para que o propósito de Deus seja cumprido. Porquanto, ao abrirmos o Novo Testamento, a primeira coisa que Deus deseja que vejamos é seu Filho, o Senhor Jesus Cristo como Rei. A Bíblia, como um todo, tem o propósito de revelar Cristo, mas a primeira coisa que precisa ser revelada a nós, que precisamos receber, é essa visão do Senhor Jesus como Rei. E isto, volto a repetir, requer revelação. O Espírito Santo tem que revelar isto a nós, em nosso espírito. Está escrito no Evangelho segundo Mateus, mas o que está escrito ali tem que ser vivificado pelo Espírito Santo em nosso coração para que possamos verdadeiramente ver Jesus como Rei. Quando você abre o Evangelho de Mateus, o primeiro versículo diz: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Há somente 2 lugares em toda a Bíblia onde pode ser encontrada essa mesma expressão, livro da genealogia. Um lugar é Gênesis capítulo 5, versículo 1, o livro da genealogia de Adão. O outro é Mateus 1:1, livro da genealogia de Jesus Cristo. Por quê? Porque há somente 2 homens aos olhos de Deus. O primeiro homem é Adão, e todo aquele que procede de Adão, em Adão todos morremos. O segundo homem é Cristo, e em Cristo todos são vivificados. Qual é a história da genealogia de Jesus Cristo? O filho de Davi, o filho de Abraão. Em outras palavras, desde o princípio do Evangelho,
Deus está testificando quem é este Jesus Cristo e sua história. Quem é o filho de Davi? Salomão. No entanto, você vai descobrir que Salomão é apenas uma sombra, um tipo de Cristo. O verdadeiro Filho de Deus é Jesus Cristo. Deus havia falado a Davi: Teu filho edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono de seu reino. Nós sabemos que Salomão construiu um templo, mas foi apenas um templo físico. Salomão de fato reinou, mas o trono não permaneceu para sempre. Por isso sabemos que Salomão é apenas uma sombra, um tipo de Cristo. Existe o verdadeiro filho de Davi, que é maior do que Davi, e por ele a verdadeira casa de Davi será reconstruída. E ele disse: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É através desse filho de Davi que o seu trono jamais terá fim. Ele reinará para todo sempre. Ele é o filho de Abraão. No entanto, quem é o filho de Abraão? Historicamente é Isaque, mas Deus fez a seguinte promessa a Abraão em Gênesis 22: Em teu filho serão benditas todas as nações. Na tua semente todas as nações da terra serão abençoadas. Nós sabemos que Isaque é apenas um tipo, uma sombra. A realidade é Jesus Cristo, porque verdadeiramente é em Jesus Cristo que todas as nações da terra serão abençoadas. Aqui, exatamente no começo, Deus está apresentando Jesus para todos nós como o Rei. Ele é o Rei prometido. Ele é o prometido filho de Davi, o prometido filho de Abraão, em quem todas as nações serão abençoadas.